Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Suculenta nativa da África do Sul, apelidada de hidromiscus pelo tronco grosso e pelas folhas suculentas. A planta não é alta. Se estende por apenas 10 a 15 cm. Há também espécimes atrofiados de 3 a 5 cm de altura. Em geral, o caule é pedunculado, às vezes coberto por raízes aéreas, por meio das quais os caules são supridos de ar. Características da planta. As folhas são excepcionalmente suculentas e carnudas, decoradas com manchas decorativas. Com a falta de luz solar, a suculenta pode perder essa ornamentação específica, tornando-se monótona. O caule da flor atinge até 40 cm de altura e apresenta uma inflorescência em forma de espiga. É difícil fazer o arbusto florescer mesmo em uma estufa, e ainda mais em condições de ambiente. Mas o representante da família das Fatianca é mais apreciado não pelas flores pequenas e feias, mas pelo formato incomum das folhas. Cuidados em condições domésticas. O hidromiscus está acostumado a viver no deserto. Portanto, as condições de seu conteúdo devem ser o mais próximo possível da aridez. Muita luz, calor, baixa umidade, rega pouco frequente e proteção contra correntes de ar no inverno ajudarão essa suculenta a se sentir em casa em seu apartamento e a recompensar seu cuidado com sua decoratividade. Os floricultores avançados fazem experimentos ousados, plantando vários microcosions em um único vaso para obter mais beleza. Se você decidir repetir a experiência deles, não plante no mesmo cachapote diferentes tipos de arbustos. É melhor alternar algumas espécies de hidromiscus com a Exunovi. Localização e iluminação. O hidromiscus, que vive no deserto, não tem medo do sol, portanto você pode colocá-lo com segurança na janela ao sul. Locais no sudeste e sudoeste também são adequados. A sombra não é necessária, mas certifique-se de fornecer ventilação. Caso contrário, as folhas carnudas podem se queimar. Se a varanda tiver vista para o lado ensolarado, certifique-se de colocar a suculenta para o verão lá. Temperatura durante a estação quente. É aconselhável manter a planta em uma temperatura de mais 25 a 27 graus Celsius. Se o termômetro subir para 30 graus, certifique-se de criar uma leve corrente de ar para evitar que as folhas queimem. No inverno, ela pode tolerar mais 8 a 12 graus Celsius. Se a temperatura cair para 7 graus ou menos, o hidromiscus pode morrer. Rega como qualquer suculenta. O arbusto não é particularmente sensível à umidade. Portanto, rega com moderação, até que o solo seque. Não adicione umidade vital. Mesmo que o solo externo tenha secado, espere mais 4 a 6 dias e só então regue. No inverno, você deve fazer isso com menos frequência ainda. Se o ambiente estiver frio, você pode parar de regar por um tempo. Não use água fria. Apenas água macia em temperatura ambiente. A água deve ficar em repouso por um tempo antes de ser regada. Umidade do ar. Não é necessário aumentar a umidade do ambiente, pois a hidromiscus prefere ar seco. Como as folhas são capazes de acumular umidade, também não é necessária borrifada de planta. Só o solo para hidromiscus pode ser comprado em uma loja. Escolha solo para cactos ou suculentas. Você pode se proteger adicionando carvão vegetal ou areia de rio à mistura para melhorar a saúde das raízes. Certifique-se de cobrir o fundo do vaso com uma camada espessa de drenagem. Se você quiser preparar a mistura de solo por conta própria, misture os seguintes ingredientes: areia grossa, 30%, solo de jardim, 20%, humus, 20%, carvão vegetal, 10%, farinha de ossos, 10%, cal, 10%, algumas cascas de ovos. Todos os componentes são calcinados no forno, deixados esfriar e bem misturados. Fertilizantes e adubos no inverno. Deixe o arbusto em paz e, a partir de março e até o final do verão, adicione fertilizante uma vez por mês. Escolha para cactos e suculentas. Enraizamento. O hidromiscus não precisa ser transplantado com muita frequência. Faça-o aproximadamente uma vez a cada 2 anos. Quando você notar que ele ficou apertado no vaso antigo e que as raízes saíram dos orifícios de drenagem, faça um transplante. É aconselhável realizar a ação na primavera. Pegue um vaso largo e baixo. Disponha o fundo com drenagem. A camada de seixos deve ter pelo menos 5 cm. Despeje a mistura de solo por cima, acrescentando migalhas de tijolos ou carvão. Não regue a planta por alguns dias. Com cuidado, separe o solo das bordas do vaso com uma faca. Puxe o arbusto e,
junto com o torrão de terra, transfira-o para um novo local, sem enterrar o caule muito profundamente. Não regue a planta em excesso para que as raízes não apodreçam. Transplante imediatamente um membro comprado do género Ticleaf para um novo vaso. Mantenha-o em um local fresco e sem iluminação por alguns dias sem regar. Após o transplante, leve-a para um peitoril de janela ensolarado e retome a rega. Poda no final da floração. Dê um pouco de descanso à suculenta. Somente após 2 a 3 semanas, corte os caules secos, nos quais havia botões. Faça isso com uma faca afiada, previamente limpa com álcool. Floração. O Adromiscus floresce com pouca frequência, com pequenas flores esbranquiçadas ou rosadas reunidas em uma inflorescência tubular. Ela está localizada em um pedúnculo longo. As flores são pequenas, com 5 pétalas, reunidas em uma haste. Geralmente floresce no verão. Propagação. Com a reprodução dessa planta, nunca haverá problemas. Ela pode ser propagada por estacas, folhas individuais, divisão do arbusto e folhagens. Se isso for feito na primavera, e não no verão, será possível preservar todas as características varietais. Propagação por folhas curtas, folhas mais grossas do arbusto. Coloque-as em um local fresco e escuro por 3 a 4 horas. Depois disso, plantas no solo para cactos. Aprofunda as folhas em 2 cm. Cubra o vaso com um filme e coloque-o em um local quente, protegido da luz solar. Não se esqueça de umedecer o solo todos os dias e remover o polietileno para arejá-lo. Remova a cobertura assim que surgirem novas folhas. O enraizamento ocorrerá em cerca de um mês. Propagação por sementes. Usar esse método com um resultado bem-sucedido só é possível para os amantes de flores maduras. O processo é complicado e demorado. Portanto, se você não tiver certeza, é melhor não arriscar. Despeje o solo no recipiente preparado e nivele-o. Espalhe as sementes uniformemente, cubra com areia e cubra com vidro. Mantenha em uma temperatura de pelo menos 20 graus Celsius. Em aproximadamente 15 dias, os brotos devem aparecer. Depois que as mudas crescerem, plante-as em vasos separados. Cultivados dessa forma, os arbustos florescerão em 2 a 3 anos. Dividindo o arbusto neste caso, é importante observar a esterilidade, portanto, desinfete as ferramentas antes de começar a trabalhar. Caso contrário, as bactérias atacarão instantaneamente os locais de corte, o que pode matar sua ala. Corte um pedaço de arraz com uma faca afiada, deixe secar e polvilhe-o com carvão vegetal. Plante-o no solo úmido preparado, cobrindo-o com terra. Coloque-a perto da janela. Regue somente com água levemente aquecida e temperada. Propagação por estacas. Depois de cortar a roseta de folhas, mantenha em um local escuro e, em seguida, plante em um recipiente com vermiculita. Depois que as raízes brotarem, transplante-as para vasos individuais de 7 cm. Doenças e pragas. Pulgões, cochonilhas e ácaros podem ser um incômodo para o Adromiscus. Isso é raro, mas se você notar a presença de pragas, a primeira coisa a fazer é limpar as folhas com um pedaço de pano embebido em álcool etílico. Depois disso, trate com infusão de alho ou absinto. Você também pode usar inseticidas de loja. Erros de cuidado. Se você cometer erros nos cuidados com Adromiscus, a planta emitirá sinais imediatamente. O principal é decifrá-los corretamente e tomar medidas urgentes para eliminar as deficiências. A morte e o amarelecimento das folhas inferiores não devem assustá-lo. Essa é uma evidência de envelhecimento. Isso é evidência de velhice, mas o aparecimento de podridão indica a penetração de umidade na roseta. Se as folhas superiores estiverem amareladas e murchas, isso significa que a planta foi inundada em excesso ou que houve uma queimadura de sol. O excesso de água também pode apodrecer as raízes. Se essa situação ocorrer, corte estacas e plante-as, mas o arbusto antigo terá de ser destruído. Não será possível salvá-lo. As folhas racham devido à falta de rega. Se os brotos estiverem esticados e as folhas estiverem desbotadas, isso significa que a planta não tem luz suficiente. Tipos de Adromiscus. No total, há cerca de 50 espécies de Adromiscus na natureza, mas apenas algumas delas são cultivadas em condições de ambiente. Vamos considerar as características distintivas das mais populares. Adromiscus cristatus. Adromiscus cristatus. A planta jovem tem caules eretos, mas, com o tempo, eles começam a se curvar e a se espalhar. À medida que cresce, ela desenvolve espinhos aéreos. As folhas, reunidas em rosetas, são escuras, convexas, onduladas com uma leve pubescência. Para torná-las densas e com 1 cm de espessura,
você terá que trabalhar duro. Os botões são brancos e esverdeados com uma borda rosa nas bordas. Adormisque de couper, adormichus cupri. Os brotos têm caule embaixo e, presos a eles, há folhas ovais verdes brilhantes com bordas onduladas, decoradas com estrias marrons, as florzinhas tubulares vermelho e esverdeadas em forma de espiga são orladas com coloração branca, roxa ou escarlate, a espécie mais despretensiosa da família Fatianca. Adormichus poelmitianus, pequeno arbusto de 10 cm com brotos ramificados verdes escuros generosamente decorados com pelos marrons. Os caules são convexos na parte inferior e planos na parte superior. Pelos esbranquiçados podem ser vistos na superfície. A Planitia lança uma faixa alta de 40 cm com flores pequenas e não muito bonitas em seu topo. Adormichus maculatus, um espécime fracamente ramificado com grandes folhas arredondadas em uma decoração de manchas vermelho-amarronzadas em ambos os lados. O arbusto baixo floresce em um tom roxo-creme. Os botões não são muito bonitos. Essa espécie é valorizada por suas folhas decorativas. Adormichus triginus. Essa suculenta curta é caracterizada por brotos grossos e bastante longos. Ela se ramifica bem. Manchas marrons estão espalhadas nas folhas escuras e arredondadas. As flores têm uma cor marrom avermelhada pouco atraente. Adormichus marianaea Ray. As folhas vermelhas têm uma textura incomum que lembra a lava vulcânica. É um arbusto que gosta muito de luz. Na sombra ou penumbra pode perder sua cor brilhante, mudando a cor das folhas para o verde habitual. Além disso, sem sol, ele se estenderá para cima de forma desagradável. Seu crescimento é muito lento. Há várias subespécies, que diferem no formato dos folíolos. Atreva-se a cultivar essa planta decorativa, mesmo que você não tenha experiência em floricultura. Cultive Adormichus em condições que sejam o mais próximo possível das condições desérticas, e então você não terá problemas com o cultivo dessa suculenta maravilhosa.